E o clima ficou quente, a confusão foi geral após o empate. Flamengo 0, Vasco da Gama também 0 no Maracanã. O Mengão campeão no basquete. Além, é claro, também sobre o público e renda desse jogo do Clássico dos Milhões. E também não podemos esquecer de falar dessa zoeira, dessa provocação do perfil do Mengão zoando ali o goleiro Léo Jardim. Peço a você que deixe o like e se inscreva aqui no canal Flazoeiro. Eu estou aparecendo hoje, eu vou explicar para vocês o motivo, mas o Guilherme Flazoeiro, ele está viajando rumo a Quito. A ideia dele é chegar primeiro que o Flamengo para que a gente possa cobrir a chegada do Flamengo para vocês, e por esse motivo eu estou fazendo vídeo para vocês. Eu sou o Lucas Mendonça, faço parte aqui do canal Flazoeiro, e hoje a gente vai estar atualizando vocês em mais um dia, domingão de Páscoa, e ontem no Maracanã teve o empate, Flamengo 0, Vasco da Gama também 0, um jogo que teve de público, estou até com o público aqui em minhas mãos, público pagante 37.007, público presente 39 mil, uma renda de 3 milhões e quase 400 mil, então basicamente uma renda boa e que poderia ser muito mais potencializada por conta dos preços que não foram lá essas coisas, e obviamente a torcida está bem chateada com o BAP, com várias situações envolvendo o ticket, né, o preço do ingresso para os jogos do Mengão. Nesse caso foi o Vasco, né, que fez as vendas, o mando era do Vasco, mas para conseguir o acesso, para conseguir a compra, precisava ir no site do Vasco e tudo mais. Então era um processo um pouquinho mais longo e por esse motivo fez com que não fosse tão farta a procura pelos ingressos, né? Obviamente vão tentar justificar falando assim, mas foi um feriado, foi próximo à Páscoa, mas, cara, sinceramente, isso aí não cola na minha humilde opinião. Em relação a esse jogo, falar um pouquinho sobre essa partida, o Flamengo finalizou muito mais vezes. Eu acho que a prova viva disso é em relação ao goleiro Léo Jardim sair como o cara da partida, o melhor jogador da partida. Né, o Jardim, ele fez defesas sensacionais que literalmente salvaram o Vasco. O Vasco se defendeu na maioria do tempo, né? Tem mérito do Vasco? Tem mérito do Vasco, beleza. Mas, cara, o Flamengo perder esse caminhão de gols que vem perdendo não é legal. Não é legal. Isso aqui a gente vem cobrando já há muito e muito tempo sobre a efetividade, ao Flamengo ser letal nos jogos. Porque, cara, tem partida que você não vai ter muita oportunidade e tem que matar em uma bola só, cara. Em uma bola só. E o Flamengo, como é um time que mais propõe os jogos, né? O Flamengo vai sempre ter uma quantidade de finalização alta, quantidade de chances altas. Agora, se a taxa de conversão acompanhar também, vai tudo ficar mais fácil, vai tudo ficar mais claro para o Mengão. Porque o time do Flamengo tem muita qualidade, o time do Flamengo é muito forte. Você olha, por exemplo, o banco de reservas, que, na minha humilde opinião, o que mais faz assim a total diferença é o Flamengo ter um baita elenco. Você tira o Michael, você tem um Cebolinha no banco. Então o Flamengo consegue girar bem o seu elenco, manter a qualidade, teve chances com Plata, chances com Gerson, Michael, Cebolinha. E, cara, infelizmente ontem o dia foi do Léo Jardim. Inclusive, o Flamengo fez até uma brincadeira nas redes sociais, né? Que aos 43 minutos do segundo tempo, o Flamengo colocou assim, né? Tipo assim, em tempo real. O Flamengo colocou o seguinte, Arrascaeta cruza a bola perigosa e o goleiro deles pega mais uma. E embaixo, respondendo o próprio comentário, o Flamengo, o perfil verificado do Flamengo colocou assim, virou o Neuer. Rapaz, que resenha, rapaz. O Flamengo ali fazendo uma zoeira, né? Brincando ali em relação ao goleiro Léo Jardim, que realmente mereceu ser o melhor da partida. O Léo Jardim, ele salvou pelo menos aí uns 5, 6 lances aí do Mengão, que poderia ser resultado em gol.
Infelizmente não foi, né? O Mengão perdeu pontos preciosos, né? Ou melhor, deixou de ganhar pontos preciosos no Campeonato Brasileiro. Ontem, a equipe do Inter empatou na Arena, né? Foi o clássico lá do Rio Grande do Sul, empatou o jogo por 1-1, inclusive várias polêmicas. Então, o Inter também deu ruim na tabela, mas hoje tem Fluminense e Vitória, tem Palmeiras e Fortaleza na Arena Castelão, e o Mengão pode cair para a terceira colocação. Fluminense está em terceiro com 9, Palmeiras em segundo com 10 e o Mengão em primeiro com 11. E aí o Flamengo pode ser ultrapassado aí pelo Fluminense e pelo Palmeiras. O jogo do Fluminense, inclusive, eu acho muito mais acessível, né? Vai ser Fluminense e Vitória no Maracanã e Palmeiras e a equipe do Fortaleza na Arena Castelão. Mas, na sua opinião, tem algum ponto positivo que você queira tirar da equipe do Flamengo? Ou então, vamos mudar a pergunta. Tem algum ponto negativo que você não, no caso que você não gostou, e que você queira falar nos comentários? Coloca nos comentários que eu vou ler a sua opinião. E agora, galera, falar um pouquinho sobre a situação do basquete, porque o Mengão é campeão do basquete. O basquete, cara, é impressionante. O basquete, ele sempre representa o Mengão. Então, tô muito feliz pelo basquete, que venha muitas e muitas conquistas. E se Deus quiser, vamos estar comemorando mais e mais vezes em relação ao basquete, que é sensacional, cara. O que o basquete dá de felicidade para a nação não tá no gibi. E aí, cara, vamos agora mudar de assunto agora para o assunto que, inclusive, é tema principal do nosso vídeo, que é sobre a situação da confusão no Maracanã. Vamos explicar brevemente, né? O jornalista Pablo Rafael, ele estava filmando a reação, né? Porque todo mundo sabe, tem a tribuna de imprensa, a gente fica na tribuna de imprensa e no fundo tem, digamos assim, o local onde fica tanto os dirigentes do Vasco, os dirigentes do Flamengo, pessoal de análise de desempenho, e tem o vidro, né, que separa. E aí dá pra gente acompanhar tudo deles e eles também acompanhar tudo da gente, do jogo e tudo mais. E aí o Pablo Rafael tava filmando a reação do Felipe e do presidente do Vasco da Gama. E aí, né, no vídeo ele até colocou nas suas redes sociais, no vídeo, basicamente, o presidente do Vasco fez assim com a mão, com que ele disse, pô, para de fumar e tudo mais. E aí o Pablo Rafael deu um relato falando sobre o que aconteceu após a situação. Ele falou que ele desceu para a zona mista um pouquinho antes, e ali próximo do elevador, o Marcelo Santana e o presidente Pedrinho do Vasco da Gama meio que chegaram nele e falaram um monte de situações. Vamos lá. O Pablo Rafael colocou o seguinte, ó. Por conta desse vídeo, o covarde do presidente do Vasco me cercou no Maracanã e me xingou de tudo qualquer nome. Logo em seguida, o outro covarde, que no caso seria, ele quis dar a entender que era o Marcelo Santana, colocou o dedo. Não, na verdade, ele falou que que o Marcelo Santana e o Pedrinho, né, meio que fecharam ele, na verdade, né? Essa que é a pura verdade. E ele até abriu um boletim de ocorrência para processar ambos dirigentes. A verdade, galera, é que, cara, independentemente do que aconteceu, se foi um ou outro que botou o dedo na cara, que fez isso, que xingou, tá errado, cara. Tá errado. Porque se o Pablo Rafael perguntou pra galera da Acerj, né, que é a Associação de Cronistas do Rio de Janeiro, cronista esportivo, no caso, né? E aí, se por um acaso, né, ele foi liberado, no caso, que ele tá ali como jornalista, ele pode fazer o que ele quiser, né, desde que seja imparcial, obviamente, e que não extrapole as situações. Mas se ele foi liberado para fazer as filmagens, tá tudo certinho ali, pode filmar os dirigentes. Não tem nenhum motivo para que ele possa, né, fechar o jornalista, xingar ainda por cima e colocar dedo na cara. Tá errado isso aí. É uma atitude que não é legal, é uma atitude errada e que, né, tem que as medidas serem tomadas. A verdade é que o presidente do Vasco tá meio nervoso, né, com todas as situações que vem acontecendo na equipe do Vasco da Gama,
Mas nada justifica. A gente sabe que a pressão lá também é enorme, mas nada justifica o que o presidente do Vasco e que o Marcelo Santana, né, que é o dirigente, é o cara que comanda o futebol, fizeram com o jornalista Pablo Rafael. Galera, então, portanto, muito obrigado a vocês que nos acompanharam nesse vídeo. Obrigado pela sua moral, pela sua compreensão. Né? A gente aqui esteve presente nesse vídeo porque o Guilherme está viajando rumo a Quito. A ideia dele é chegar antes do que a delegação do Flamengo. E para que isso acontecesse, era necessário ele alterar o voo dele. E aí acabou que ele não conseguiu me encaminhar o vídeo e eu estou aqui para poder fazer esse vídeo para vocês. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Deixa o like, é muito importante você deixar o like, porque o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Lembrando, de tarde, possivelmente o vídeo já vai ser com o Guilherme Flazoeiro, diretamente de Quito, para essa cobertura Flamengo e LDU. Vou ficando por aqui. Uma feliz Páscoa para todos vocês que estão nos acompanhando, né? Todo mundo já sabe o verdadeiro significado da Páscoa. E, cara, Páscoa é muito mais do que só um chocolate, do que só um presente ali, né, do ovo da Páscoa. É muito maior do que isso. Beleza, galera? Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Valeu, tamo junto e é nóis.